E foi nesse momento que eu sorri e disse: eu vendi tudo. 13 milhões. O silêncio que tomou conta daquela sala foi tão profundo que eu conseguia ouvir meu próprio coração batendo. Deixa eu voltar um pouco. Meu nome é Mariana, tenho 40 anos e por 8 anos eu construí algo do zero. Meu estúdio de arquitetura em Curitiba começou numa mesa emprestada no canto de um coworking. Eu tinha 32 anos, recém-formada com especialização em sustentabilidade e exatamente 0 contatos no mercado. O que eu tinha era talento, determinação e uma visão clara do que eu queria criar. No primeiro ano foram 3 projetos pequenos, reformas residenciais. Nada glamouroso, mas cada centímetro daqueles espaços foi pensado com carinho. Os clientes adoraram, indicaram para amigos. De 3 projetos, fui para 7, de 7 para 15. Aos 35 anos, eu tinha uma equipe de 4 arquitetos juniores trabalhando comigo. Aos 37, eram 10 pessoas, projetos comerciais. Residências de alto padrão. Um hotel boutique que ganhou o prêmio de design sustentável. Comprei meu próprio espaço, um loft industrial no bairro Batel que transformei no estúdio dos meus sonhos. Pé direito alto, luz natural entrando por janelas enormes, plantas por todos os lados. Aquele lugar era mais que um escritório. Era a materialização física de tudo que eu tinha conquistado sozinha. Valia 8 milhões. Cada tijolo, cada luminária, cada mesa de desenho, tudo comprado com o suor do meu trabalho. 3 anos atrás, comprei também minha casa. Uma construção moderna em Santa Felicidade, com jardim vertical que eu mesma projetei, painéis solares no teto, sistema de captação de água da chuva, 5 milhões. Meu santuário. O lugar onde eu acordava todos os dias e pensava: eu consegui. Conheci Rodrigo quando eu tinha 35 anos. Ele trabalhava com marketing digital, tinha uma agência pequena mas estável. Não era rico, mas tinha uma vida confortável. O que me atraiu nele não foi dinheiro, mas a forma como ele parecia me admirar. Ele dizia: Mariana, você é incrível. Tudo que você toca vira ouro. Ele parecia genuinamente orgulhoso de mim. Nos casamos depois de 1 ano de namoro. E aqui eu fiz uma escolha consciente que salvaria minha vida anos depois. Regime de separação total de bens. Não foi por desconfiança. Foi porque minha mãe, anos atrás, perdeu tudo num divórcio complicado. Ela tinha uma pequena loja de decoração, e quando se separou do meu padrasto, ele conseguiu ficar com metade do valor, mesmo nunca tendo trabalhado lá. Eu vi minha mãe recomeçar do zero aos 55 anos. Prometi a mim mesma que isso nunca aconteceria comigo. Rodrigo não se importou. Mariana, eu te amo, não o que você tem, ele disse sorrindo quando assinamos o contrato. Eu acreditei. Os primeiros 3 anos de casamento foram bons. Rodrigo tocava a agência dele, eu expandia meu estúdio. Jantares em casa, viagens nos finais de semana, conversas sobre o futuro. Ele não contribuía tanto quanto eu financeiramente, mas tudo bem. Eu nunca pedi isso. Pagávamos as contas proporcionalmente. Eu pagava mais porque ganhava mais. Simples assim. O problema começou com Bruno, o irmão mais novo de Rodrigo. Bruno tinha 29 anos e se considerava um empreendedor. Abriu uma startup de delivery de comida orgânica que faliu em 6 meses. Depois foi uma loja de produtos sustentáveis que não durou 1 ano. Sempre tinha um novo negócio, sempre pedia dinheiro emprestado da família, sempre prometia devolver em breve. Há 2 anos, Bruno apareceu em casa num domingo à noite. Parecia abatido. Rodrigo me chamou para a sala e disse: Mariana, o Bruno está com um problema sério. Bruno tinha investido todo o dinheiro que conseguiu juntar, mais dinheiro emprestado de agiotas, numa franquia de academias. Só que ele não tinha experiência no setor. Escolheu um ponto ruim, e em 8 meses a franquia estava falida. Ele devia 2 milhões. 2 milhões. Entre fornecedores, funcionários e, principalmente, agiotas que estavam começando a ameaçá-lo. Eu preciso de ajuda, Bruno disse, olhando para mim. Não para Rodrigo, para mim. Bruno, isso é muito dinheiro. Eu respondi cuidadosamente. Você conversou com um advogado sobre falência, renegociação? Mariana. Rodrigo interrompeu, colocando a mão no meu ombro. Ele é meu irmão, somos família.
Eu entendo, amor, mas 2 milhões não é uma quantia que eu simplesmente tenho parada em conta. Mas você tem patrimônio, Bruno disse, e havia algo no tom dele que me incomodou. O estúdio, esta casa. Com isso como garantia, eu consigo um empréstimo bancário. Pago tudo que devo, reorganizo as coisas e quando eu me recuperar, quito o empréstimo. Você nem sente. Eu senti meu estômago apertar. Você quer que eu coloque meu estúdio e minha casa como garantia de um empréstimo seu? É só no papel, Mariana, Rodrigo disse rapidamente. Você não vai perder nada. É só para o Bruno conseguir crédito. Família ajuda a família. Respirei fundo. Deixa eu pensar sobre isso. Naquela noite não consegui dormir. Rodrigo dormia tranquilamente ao meu lado enquanto eu olhava para o teto. Algo estava errado. Bruno nunca tinha demonstrado responsabilidade financeira. Por que dessa vez seria diferente? E por que a solução envolvia meu patrimônio, não o de Rodrigo? Nos dias seguintes, a pressão aumentou. Bruno ligava chorando. A sogra apareceu em casa. Mariana, você não tem coração? Ele é seu cunhado. O sogro mandou mensagem. Família é tudo nessa vida. Se você não ajuda agora, quando vai ajudar? Rodrigo ficava cada vez mais distante, frio. Mariana, você realmente vai deixar meu irmão na mão? Você tem condições de ajudar. Rodrigo, não é questão de ter condições. É questão de isso ser extremamente arriscado. Se Bruno não conseguir pagar, eu perco tudo. Você não confia no meu irmão? Eu não confio no histórico dele com dinheiro. Então você não confia em mim. E ali começou a distorção. De repente não era mais sobre proteger meu patrimônio. Era sobre eu não confiar na família dele. Era sobre eu ser egoísta. Era sobre eu ter tanto e não querer compartilhar. Uma semana depois, Rodrigo veio com uma nova proposta. Mariana, que tal fazer assim? Você coloca meu nome nos bens também. Assim eles ficam em nome dos dois, e eu posso ajudar o Bruno. Você não precisa se preocupar com a burocracia. E ali, algo clicou na minha cabeça. Rodrigo, você quer que eu coloque seu nome no estúdio e na casa? Somos casados, amor. Faz sentido, não? Temos separação total de bens. Exatamente por isso. Se você me ama, se confia em mim, não deveria ter problema em mudar isso. Senti um frio na espinha. Me dá um tempo para pensar. Naquela tarde, fui visitar minha mãe. Contei tudo. Ela ficou pálida. Mariana, você está vendo o que eu estou vendo? Estou, mãe, mas quero acreditar que estou errada. Minha filha, ouça com atenção. Quando eu tinha sua idade, eu também achei que estava sendo paranoica. Seu padrasto começou pedindo para colocar o nome dele numa conta. Depois na loja, sempre com desculpas boas, sempre fazendo parecer que eu estava sendo amada à história por hesitar. Sabe o que aconteceu? No dia que eu descobri que ele tinha outra família, ele já tinha controle sobre metade de tudo. Eu perdi anos da minha vida reconstruindo. Mas Rodrigo não é assim. Talvez não. Talvez eu esteja errada. Mas e se eu estiver certa? Mariana, você trabalhou 8 anos para construir isso. 8 anos. Você vai arriscar tudo porque tem medo de parecer má? Voltei para casa decidida a ter uma conversa séria com Rodrigo. Mas quando cheguei, a casa estava vazia. Ele tinha deixado um bilhete dizendo que estava na casa dos pais resolvendo coisas do Bruno. Fui para o escritório. Precisava trabalhar, manter a cabeça ocupada. Estava revisando um projeto quando meu celular tocou. Era Rodrigo. Atendi, mas antes que eu pudesse falar, ouvi vozes. Ele tinha ligado sem querer, o telefone no bolso. Reconheci a voz de Bruno. E aí, mano, ela vai assinar? Ainda não. Rodrigo respondeu. Mas vai. Eu vou insistir mais um pouco. Ela é teimosa, mas no final ela sempre faz o que eu quero. Bruno riu. Quando ela assinar, a gente consegue quanto? O banco já aprovou 10 milhões usando o estúdio e a casa como garantia. Rodrigo disse, e eu senti meu sangue gelar. Dá para cobrir tua dívida e ainda sobra uma boa grana. E sobra para nós, Bruno completou. Exatamente. Depois eu invento qualquer história. A gente vai vivendo bem. E quando ela descobrir, já era. Ela é minha esposa, mano. Vai fazer o que eu mandar. Você tem certeza que ela não desconfia? Bruno, eu vivo com ela há 5 anos. Eu sei exatamente como manipular a Mariana. É só fazer ela se sentir culpada. Apelar para a família.
E pronto, ela sempre cede. Minha mão tremeu. Desliguei a ligação antes que eles percebessem. Sentei na cadeira do meu escritório, olhando para as paredes que eu tinha construído, literalmente com meu próprio trabalho. Olhei para os projetos espalhados na mesa. Olhei pela janela para a cidade de Curitiba que eu tanto amava. E então, pela primeira vez em dias, eu sorri. Porque finalmente eu sabia exatamente o que ia fazer. Nos próximos 3 dias, agi como se nada tivesse acontecido. Fui carinhosa com Rodrigo, educada com Bruno quando ele ligava. Disse à sogra que estava pensando com carinho no pedido deles. Enquanto isso, silenciosamente, eu colocava meu plano em ação. Liguei para um corretor de imóveis que era meu cliente há anos. Roberto, você lembra que uma empresa portuguesa de arquitetura me fez uma proposta de compra do estúdio ano passado? Eles queriam se estabelecer no Brasil e adoraram meu espaço, minha carteira de clientes. Tinham oferecido 8 milhões. Eu tinha recusado na época. Lembro sim, Mariana. Por quê? A proposta ainda está de pé? Deixa eu verificar. Mas acho que sim. Eles estavam bem interessados. 2 dias depois tinha confirmação. 8 milhões, pagamento à vista, eles assumiriam inclusive minha equipe. Aceitei. Liguei para outro corretor. Marcelo, preciso vender minha casa. Rápido. Mariana, você tem certeza? Aquela casa é linda. Tenho certeza. Quanto tempo leva? Ele conhecia um incorporador que estava procurando imóveis naquela região exatamente para um projeto de condomínio de luxo. Minha casa, com o terreno e a localização, valia 5 milhões. Fechei negócio em 1 semana. Enquanto isso, em casa, Rodrigo aumentava a pressão. Mariana, o Bruno está desesperado. Os agiotas estão ameaçando. Você precisa decidir logo. Eu sei, amor. Estou só organizando uns documentos no cartório. Semana que vem a gente resolve. Documentos? Sim. Se vou colocar seu nome nos bens, precisa ser tudo certinho, não é? Regime de bens, escrituras, essas coisas. Ele sorriu. Isso mesmo. Você é tão organizada, Mariana. Por isso que eu te amo. Senti vontade de vomitar. No sábado seguinte, recebi a ligação que estava esperando. Senhora Mariana, os valores foram depositados. 13 milhões na minha conta. Imediatamente transferi tudo para uma conta internacional que eu tinha aberto. Parte investida em fundos seguros, parte em criptomoedas, parte guardada para recomeçar. Rodrigo, eu disse naquela tarde, marquei uma reunião para segunda-feira à tarde. Sua família toda precisa estar lá. Seus pais, o Bruno, todo mundo. Vamos assinar os papéis, resolver isso de uma vez. Ele me abraçou. Eu sabia que você ia fazer a coisa certa. Meu amor, você não vai se arrepender. Eu sei que não vou, respondi. Segunda-feira chegou. Combinei na casa dos meus sogros, às 3 da tarde. Cheguei 15 minutos atrasada, de propósito. Quando entrei na sala, estava todo mundo lá. Rodrigo e Bruno sentados no sofá, animados. Minha sogra com um sorriso que não chegava aos olhos. Meu sogro lendo jornal e um homem de terno que eu não conhecia. Quem é ele? Perguntei. Ah, é o advogado do Bruno. Rodrigo explicou rapidamente. Para garantir que tudo seja feito corretamente. Você não se importa, né? Claro que não, eu disse, colocando minha bolsa na mesa. Inclusive, eu também trouxe alguém. E como num timing perfeito, a campainha tocou. Fui eu mesma a abrir. Era Dr. Paulo, meu advogado de família há 5 anos. Ele entrou carregando uma pasta. Boa tarde a todos. Ele cumprimentou formalmente. Mariana, por que você trouxe um advogado? Rodrigo perguntou, uma ruga de confusão aparecendo entre suas sobrancelhas. Sentei na poltrona de frente para todos eles. Cruzei as pernas, respirei fundo e sorri. Rodrigo, Bruno, sogra, sogro, comecei olhando para cada um. Eu sei que vocês estão aqui esperando que eu assine papéis para colocar o nome do meu marido nos meus bens, correto? Sim, Bruno respondeu rapidamente. Para eu conseguir o empréstimo. Para você conseguir 10 milhões usando meu patrimônio como garantia, eu corrigi. 10 milhões, não 2 para cobrir suas dívidas. 10 milhões que você e meu marido planejavam dividir entre vocês. O silêncio foi instantâneo.
Do que você está falando? Rodrigo tentou rir, mas saiu forçado. Estou falando da ligação que você fez sem querer na quinta-feira passada, onde você disse ao seu irmão que eu sou sua esposa e que eu vou fazer o que você mandar. Onde vocês dois riram sobre como iam me manipular. Bruno ficou pálido. Rodrigo congelou. Mariana, eu posso explicar. Ele começou. Não precisa, eu o interrompi. Porque eu também tenho algo para explicar. Vocês viram que eu estava organizando documentos essa semana, certo? Pois é, eu estava. Só que não eram os documentos que vocês achavam. Abri minha bolsa e tirei 2 papéis. Este aqui é o contrato de venda do meu estúdio, assinado R. 8 milhões. Este aqui é a escritura de venda da minha casa, assinada R. 5 milhões. Você fez o quê? Minha sogra praticamente gritou. Eu vendi tudo. R. 13 milhões. O dinheiro já está seguro numa conta que nenhum de vocês vai conseguir tocar. Rodrigo se levantou, o rosto vermelho. Você está louca? Você vendeu nossa casa? Minha casa, Rodrigo. Minha. Lembra do regime de separação total de bens que você assinou tão feliz 5 anos atrás porque amava a mim, não o que eu tinha? Pois é, todo o meu patrimônio sempre foi só meu. Você nunca teve direito a nada. Mas você não pode. Posso sim, e já fiz. Virei para Dr. Paulo. Pode entregar? Ele abriu a pasta e colocou mais um documento na mesa. Ação de divórcio, por quebra de confiança e tentativa de apropriação de bens por meio de coação. E foi nesse momento que eu sorri e disse aquela frase. Eu vendi tudo, R. 13 milhões. O silêncio que tomou conta daquela sala foi absoluto. Bruno olhava para Rodrigo. Rodrigo olhava para mim. Minha sogra olhava para o advogado deles como se ele pudesse fazer alguma coisa. Meu sogro simplesmente fechou o jornal, lentamente. Você não pode fazer isso. Bruno finalmente falou, a voz estridente. Você nos enganou. Você disse que ia ajudar. Eu nunca disse que ia ajudar. Vocês assumiram. E vocês também me enganaram. A diferença é que eu descobri antes de perder tudo. Mariana. Rodrigo tentou se aproximar, mas Dr. Paulo se colocou entre nós. Mariana, por favor, a gente pode conversar. Foi um mal-entendido. Eu nunca ia realmente. Você ia. Eu ouvi você dizendo que sabia exatamente como me manipular, que eu sempre cedo, que eu ia fazer o que você mandasse. Lágrimas começaram a descer pelo rosto dele, mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de raiva, de frustração por ter perdido R. 13 milhões que ele achava que ia conseguir. Minha sogra finalmente encontrou as palavras. Você é uma mulher horrível. Família ajuda família. A senhora tem razão. Eu respondi calmamente. Família ajuda família. Família também respeita família. Família não tenta roubar família. Porque foi isso que vocês tentaram fazer. Não foi pedido de ajuda. Foi um plano calculado para tirar de mim tudo o que eu construí sozinha em 8 anos. Mas e agora? Bruno gritou. E minhas dívidas? Os agiotas? Isso nunca foi meu problema, Bruno. E agora que eu sei que nem suas dívidas eram reais, que era tudo parte do golpe, tenho ainda menos simpatia. As dívidas são reais, ele protestou. Talvez algumas sejam, mas não R. 2 milhões. E certamente vocês não iam usar o dinheiro só para pagar dívidas. Vocês iam dividir entre vocês. Iam viver bem nas minhas custas enquanto eu trabalhava feito louca para pagar um empréstimo que nem era meu. Peguei minha bolsa. Dr. Paulo, o senhor vai explicar os próximos passos do divórcio? Claro. Senhor Rodrigo, a senhora Mariana está solicitando divórcio litigioso. Dado que há separação total de bens, não haverá partilha de patrimônio. A audiência está marcada para daqui a 30 dias. O senhor será notificado oficialmente. Espera. Rodrigo segurou meu braço. Olhei para a mão dele no meu braço, depois para o rosto dele. Tira a mão, falei baixo, mas firme. Mariana, você não pode me deixar. Eu te amo. Não, Rodrigo. Você ama meu dinheiro. Você ama meu patrimônio. Você nunca me amou. Porque se amasse, você nunca teria tentado me roubar. Ele soltou meu braço. Para onde você vai? Você não tem mais nada. Vendeu tudo como uma idiota. Sorri. Para Portugal. Vou recomeçar lá. Abrir um novo estúdio. E sabe de uma coisa?
Eu vou fazer tudo de novo, porque a diferença entre você e eu, Rodrigo, é que eu sei construir coisas. Eu sempre soube. E vou construir de novo, em outro país, longe de vocês. Com que dinheiro? Com meus 13 milhões, que estão seguros, investidos e você nunca vai ver a cor. Mas e se você perder tudo? E se der errado em Portugal? Você vai ficar sozinha. Eu já estava sozinha, Rodrigo. Só não tinha percebido. Estava casada com um estranho que estava planejando me roubar. Agora eu estou sozinha, mas livre, e com recursos para recomeçar da forma que eu escolher. Caminhei até a porta. Antes de sair, me virei uma última vez. E Bruno? Sobre suas dívidas reais, seja lá quanto forem. Arranja um emprego, trabalha, constrói algo com suas próprias mãos, assim como eu fiz, como milhões de pessoas fazem todo dia. Ninguém te deve nada só porque você é irmão de alguém. Fechei a porta atrás de mim e de Dr. Paulo. Ouvi gritos lá dentro, vidro quebrando. Não me importei. Nos 3 meses seguintes, finalizei o divórcio. Foi mais rápido do que esperava. Rodrigo tentou alegar que tinha sido coagido a assinar a separação total de bens, mas não colou. Tinha testemunhas, documentos, tudo provando que foi decisão dele. Ele tentou me processar alegando que eu vendi os bens de má fé para prejudicá-lo, mas como os bens eram legalmente meus, eu tinha direito de vender quando quisesse. Processo arquivado. Bruno realmente tinha algumas dívidas, mas não 2 milhões, cerca de 400 mil. Ele teve que declarar falência pessoal. Rodrigo teve que vender o apartamento dele para ajudar a cobrir parte. Soube por amigos em comum que os dois brigaram feio depois que o plano falhou. Minha sogra me mandou uma mensagem. Você destruiu minha família. Bloqueei o número. Em Portugal, encontrei um espaço incrível em Lisboa. Um antigo armazém no Cais do Sodré que transformei em estúdio. Contratei 3 arquitetos portugueses talentosos. Conectei com a comunidade local de design sustentável. Em 6 meses tinha meu primeiro grande projeto. Uma escola ecológica nos arredores de Sintra. Não foi fácil. Houve noites que chorei. Não por Rodrigo, mas pela traição. Pela ingenuidade de ter acreditado nele por tanto tempo. Pela raiva de ter desperdiçado 5 anos da minha vida com alguém que via apenas cifrões quando olhava para mim. Mas sabe o que eu aprendi? Eu aprendi que recomeçar não é falhar. Recomeçar é ter coragem de reconhecer quando algo está errado e poder de fazer algo a respeito. Eu aprendi que família não é quem compartilha seu sangue, família é quem respeita seus limites, valoriza seu trabalho e nunca tentaria te roubar. Eu aprendi que confiar não é dar tudo o que você tem. Confiar é dar para quem merece. E quando alguém prova que não merece, você tem todo o direito de proteger o que é seu. 1 ano depois, estava sentada no meu novo estúdio em Lisboa, tomando café e olhando para o Tejo pela janela, quando recebi uma mensagem de uma amiga do Brasil. Mariana, você viu? O Rodrigo casou de novo, com uma médica rica. Sorri. Coitada dela, digitei de volta. Espero que ela tenha separação total de bens. Não sinto pena de Rodrigo. Não sinto pena de Bruno. Eles fizeram suas escolhas. Eu fiz as minhas. A diferença é que minhas escolhas me libertaram. As deles os prenderam num ciclo de buscar dinheiro fácil que nunca virá. Hoje, quando olho para trás, não me arrependo de nada. Não me arrependo de ter vendido tudo. Não me arrependo de ter recomeçado aos 40 anos num país estrangeiro. Não me arrependo de ter escolhido minha dignidade sobre um casamento falso. Porque vingança não é fazer mal a alguém. Vingança é viver bem, é reconstruir, é provar que você não precisa de quem tentou te destruir. E eu? Eu estou vivendo muito, muito bem. Sozinha, mas não solitária. Livre, mas não perdida. Independente, mas não isolada. Aprendi que uma mulher que se constrói sozinha não precisa de ninguém que não a valorize. E que quando você descobre que alguém só te vê como banco, a melhor coisa que você pode fazer é fechar a conta. Os 13 milhões que eu vendi foram a melhor decisão da minha vida, porque não eram só dinheiro, era minha liberdade, era meu futuro, era minha escolha de não ser vítima. E hoje, quando acordo em Lisboa, olho pela janela para um horizonte diferente e penso, valeu cada centavo.